Todo mundo vendo minha tela? Sim. Obrigada. Bom, na aula passada, eu vou recapitular para todo mundo dar uma lembradinha do que eu falei, porque às vezes muitos ainda não conseguiram estudar, mas conseguiram, melhor ainda. Mas eu vou dar uma recapituladinha, uns exercícios para a gente dar uma relembrada e vamos continuar. Na aula passada, a gente falou um pouquinho o que era ácido nucleico. A gente falou sobre todas as partes que ele tem, né? O grupo fosfato, a pentose, a base nitrogenada, os dois tipos de ácido nucleico que nós temos. Nós falamos de todas as bases nitrogenadas, que eu falei que vocês teriam que saber o nome de todas elas, quais têm 2 anéis, e as que têm 2 anéis elas chamam púricas. Aí dei até um macetezinho aqui. Nós falamos da diferença entre DNA e RNA, toda a diferença deles, um tem 2 fitas, o outro tem fita única. Nós falamos dos pareamentos, que A pareia com T, A pareia também com U e C com G. Aí falei também dos filamentos de DNA, que é um e outro complementar, a duplicação dele, que é semiconservativa, e falei dos tipos de RNA. Esse é o mais importante, espero que vocês tenham guardado. Nós temos o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Lembrando que o mensageiro, ele vai pegar a mensagem no DNA e vai levar para o citoplasma da célula, para o meio da célula. O transportador, ele vai pegar um aminoácido e vai colocar nesse mensageiro para formar uma proteína. Lembrando que o aminoácido, uma proteína, ela é como se fosse um colarzinho de pérola. E cada pérola é um aminoácido. Então, o transportador pega esse aminoácido e vai colocando no colar para formar uma proteína, né? Tipo isso aqui. Cada um desses é um aminoácido e isso inteiro é uma proteína. Bom, agora aqui um exercicinho para vocês, para a gente relembrar isso. Ele mostra esse desenho e ele pergunta a estrutura, número 1, 2 e 3. O que eles representam? A 1 é o quê? Se alguém quiser falar a alternativa aí no chat, ou falar mesmo, já vou falando aqui aos pouquinhos. O 1 é nossa bolinha, o nosso grupo fosfato. Então, ó, já eliminamos 3 alternativas, hein? O nosso 2 é o que eu falei que é o nosso açúcar. Então, açúcar acho que não é base nitrogenada, né? Então, a gente fica com a alternativa C. Outra questãozinha que eu falei que vocês tinham que saber o pareamento. Eu falei, A pareia com T, gente, isso é muito importante, cai muito. E o C pareia com o G. Qual é a nossa alternativa certa? Aqui ele dá todo um texto, toda uma complicação, e você fala, meu Deus, não vou saber fazer isso aqui. Aí na hora que você vai olhar a alternativa, eu já vou excluir a A, porque a A que tá certa, vamos olhar as outras. Gente, C pareando com C, meu Deus, não, ela não pareia com ela mesma. Olha, T com T aqui, errada. O A pareia com G, não, o A pareia com T, ou com U. E nessa daqui nós temos G pareando com T também, que está errado. A com C, não. Então, o certo é a nossa alternativa A. Aqui ele fala que nós temos que assinar as palavras corretas. Adenina, tchururu, citosina, tchururu e uracila. As duas primeiras possuem um duplo anel. Então, quais são as que possuem duplo anel? Eu falei que as que possuem duplo anel
são as púricas, que eu falei que o anjinho é puro e gordinho. Então, se o anjinho, a adenina, é púrico e gordinho, que é o G, então aqui seria adenina e guanina. Então, nós ficamos na alternativa A e na E. A outra é timina, né? Continuar aí, E. Possui um duplo anel de átomos de carbono e uma substância chamada purina, aí são iguais, sendo por isso denominadas bases pirimídicas. Não, são bases púricas. Bom, pronto. Revisamos a aula passada, fizemos exercícios. E, gente, façam mais exercícios. Se vocês quiserem que eu selecione, depois eu mando alguns. E qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Agora, depois da gente ter visto tudo isso, aí você fala, você jogou um monte de informação, Thaís, tudo assim, ó, tudo solta, mas para que isso serve? Isso faz parte do nosso controle gênico. O que é isso? Nós temos o nosso DNA no nosso núcleo. Através, gente, essa palavrinha é importante, vocês têm que guardar, transcrição. Isso é super importante. Através da transcrição, uma proteína vai transformar esse DNA naquele tipo de RNA que eu falei, o mensageiro. Por quê? O nosso DNA manda, o RNA mensageiro fala, tá bom, escutei a ordem. Tô indo levar lá para a célula o que é para fazer. Então, ele vai enviar o que? A mensagem. Então, eu transcrevo o RNA mensageiro. Ele sai do núcleo da célula, vai até o meio da célula, né? E fala assim, ô galera, o núcleo mandou isso aqui. Nisso vem um RNA transportador, aquele que eu falei que transporta o aminoácido. E ele traz aqui, ó, ele pega essa sequência, essa trinca, que a gente chama de códon, lembrem desse nome, códon. O transportador vem com seu anticódon e deixa um aminoácido. Aí ele vem, outro RNA transportador, deixa outro aminoácido. E assim, eles vão se ligando, formando uma proteína. Essa proteína, ela pode ficar na célula, como ela pode sair. E, por exemplo, ela pode ser um hormônio nosso, ela pode ser qualquer coisa. Ela vai ser responsável por muitas coisas no nosso organismo. Então, o DNA está mandando fazer alguma proteína que é importante para a gente. Pode ser até uma proteína, por exemplo, do músculo. Ó, mandei fazer aí, vocês fazem e manda lá para o músculo. Então, para isso que isso serve, gente. Tudo aquilo, para quê? Para falar que no DNA a gente transcreve numa mensagem que vai ser traduzida para uma proteína que vai agir no nosso corpinho. É para isso que isso serve. Isso chama expressão gênica, porque o nosso DNA não está lá à toa, né? Ele está lá para quê? Para manifestar as informações para o nosso organismo. Então, ele vai manifestar alguma coisa através dessa proteína. E é engraçado que todas as nossas células, ela tem o mesmo DNA. Mas a célula do músculo faz uma coisa, a do osso faz outra, a do estômago faz outra. Imagine se a célula da nossa pele lançasse secreção igual o do estômago. Não, cada um faz coisa diferente. Então, em cada célula, a gente tem o que a gente chama de expressão gênica diferente. Então, elas manifestam diferentemente. Mas, gente, todas as nossas células possuem o mesmo DNA. Isso é muito importante. Agora a gente vai ver isso em funcionamento. Ah, não, mentira, tem mais uma questão aqui no meio. Isso é uma questão também de vestibular. Ele pergunta, né? Observando o esquema abaixo, encontre a alternativa correspondente. Eu tenho um gene que vai transformar em RNA. Qual que é o nome desse processo? Ele está em DNA. Ele precisa mudar para RNA, ele precisa transcrever. Então, transcrição. De RNA para proteínas, que a gente chama de tradução. Então, transcrição, tradução. Então, nossa alternativa aqui, B, transcrição e tradução. Agora, outra alternativinha,
Considere um RNA transportador, cujo anticódon, isso é muito importante que eu tenho para falar para vocês. Geralmente, o DNA, ele vai ter uma sequência de base. Eu acho que isso eu vou dar um exemplo mais para frente, depois eu vou nessa questão para a gente ver. Vamos ver como isso funciona. Que eu acho que vai ficar mais claro depois. Aí ele vai explicar como que do DNA vai formar uma proteína, igual eu falei. Deixa eu tirar o som. Ali tem uma célula do nosso corpo, que bonita. Aqui é todo o meio dela, o citoplasma, o núcleo, onde está nosso DNA. Aqui é nosso DNA. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Aqui está nosso DNAzinho. Aí vai vir a RNA polimerase. Ela forma o RNA, ela vai pegar nosso DNA, transformar em um RNA mensageiro. Ó, como funciona a transcrição? Se aqui no DNA eu tenho um T, no RNA eu tenho que colocar um A, porque pareia T com A, então tem que ser o inverso. Se no DNA eu tenho um A, eu teria que colocar um T no RNA? Não, porque o RNA não tem T. A única coisa que tem T é o DNA. Então, essa outra parte aqui, ao contrário do DNA, seria um T. Mas aqui no nosso RNA mensageiro seria um U. Aqui, eu vou ter um C. No nosso RNA vai ser um G. Então, assim, ele vai produzindo as trincas, porque vai de 3 em 3 formando códons, ó. Ele vai produzindo o RNA mensageiro. Aí, esse é o RNA mensageiro. Isso que ele cortou são pedaços que não importam para a mensagem. Então, o RNA mensageiro, ele corta pedaços que não importam. Aí, ele vai sair do núcleo, vai para o citoplasma. Ele vai falar, olha, gente, tem que produzir uma proteína aqui. Aí, ó, esse é um RNA transportador. Ele tá com aminoácido aqui. Ele, lembrando que ele tem um anticódon. O RNA mensageiro tem um códon. Ele vai se ligar ali ao códon e, ó, vão se ligando e formando uma proteína. É isso. Olha, ele formando a proteíninha, que lindo. Tem uma pergunta aqui no chat, que eu acabei de abrir, perguntando se corre o risco de uma proteína que iria para um músculo ir para outro lugar. Se ela foi produzida ali pela própria célula muscular, não, porque ela está no próprio músculo, né? Então, se foi a célula do músculo que produziu, ela vai ir ali mesmo. Agora, se for um hormônio, ele vai ficar percorrendo a corrente sanguínea, pode ser que vá para outro lugar, mas não tem esse risco. Mesmo se for para outro lugar, ele talvez não iria fazer diferença ali e não ia ser usada, seria degradada, sabe? Então, é isso. Se eu vou procurar mais sobre isso, qualquer coisa eu te falo mais. Mas, na minha cabeça, é isso. Agora vamos continuar. Qualquer coisa podem colocar no chat, viu? Eu tô conseguindo ver aqui. De nada. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de código genético. Gente, muitas vezes a gente fala, né, DNA. DNA a gente sabe que é o negócio lá dos genes. Então, pode ser que a gente use o nome código genético de forma errada. Gente, mas código genético não é DNA.
Eu falo, o DNA, o meu código genético. Não, não é a mesma coisa. Mas, Thaís, por que que não é a mesma coisa? O código genético, lembra que eu falei do códon? O códon, eles são 3 bases nitrogenadas, tipo A, T, U, C, G, A. Esse códon, ele é o que a gente chama de código genético. Então, código genético não é DNA. O nosso código genético, ele é os códons, cada códon. Quando a gente fala, acho que vocês já devem ter ouvido do projeto Genoma Humano. E aí tem muita notícia errada, muita coisa que fala, o projeto Genoma Humano investiga o código genético humano. Não, na verdade eles investigam o DNA, material genético. O código, para facilitar, quando eu vou mandar uma mensagem, existem códigos para mensagem? Por exemplo, beijo. Eu não escrevo beijo, eu escrevo num código que é BJO, né? Isso é um código. Então, lembre que o código, ele é uma trinca do RNA. Ele é diferente do material. O material é todo o nosso material genético. O código, não. O código, ele é uma informação do gene. Ó. Vocês estão conseguindo ver? Apareceu uma mensagem aqui para mim. Eu espero que sim. Então, ele não é sinônimo de DNA. Qualquer coisa, vocês perderam uma parte, fala no chat, porque apareceu uma mensagem aqui. Então tá tudo certo. Então, ele é o código, ele é o que passa a mensagem. Então, ele é a nossa trinca. Eles são 3 bases nitrogenadas. Esse é o código genético. Código é diferente de material genético. Guardem isso, tem muita pegadinha de vestibular. Porque o código genético é o DNA. E tem umas coisas assim, umas alternativas que a gente elimina. Ainda mais Enem, com certeza, dá uma dessa, que é bem... E o que acontece com o código genético? Gente, em todos os seres vivos, macaco, elefante, o código genético é igual. Mas como assim é igual? Significa que aquelas 3 bases nitrogenadas que vão levar para a gente um aminoácido para produzir a proteína, ela é igual para todo mundo. Por exemplo, tem um aminoácido que chama metionina. Se para mim, no humano, a metionina, ela não lembro direito ela, mas é AGC. No macaco também, se tiver esses 3 no macaco, vai mandar uma metionina. Mas se é tudo igual, como é que diferencia as espécies? Bom, é que cada espécie, né, ela vai ter um tipo de proteína diferente que ela vai, um tipo de sequência. O que vai diferenciar as proteínas são as sequências desses códons. Mas os códons em si vão mandar o mesmo aminoácido em todos os seres vivos. Então, por isso nós falamos que o código genético, ele é universal. Outra coisa, o código genético, ele é degenerado. O que é ele ser degenerado? Por quê? Diferentes códons, diferentes códigos ali, podem fazer um mesmo aminoácido. E por que que isso é importante? Por que que é bom ele ser degenerado? Porque, gente, se a gente tem uma mutação no nosso gene e ele troca, tem aqui as nossas trincas, né? Que vai mandar, por exemplo, fazer um aminoácido metionina. Se troca essa base aqui por uma outra, pode ser que essa troca não vá mudar o aminoácido que está ali. Por quê? Porque pode ser que o mesmo código que veio aqui, apesar de ser diferente, manda o mesmo aminoácido. E assim, essa mutação não vai ser relevante no nosso gene. Então, isso é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, mesmo que ocorra uma mutação, pode vir o mesmo aminoácido e formar a mesma proteína. Olha que defesa sensacional. E, além disso, ele é não ambíguo. O que é não ambíguo? Uma sequência da mensagem, ela é uma mensagem. Ela não pode ir lá e mandar fazer 2 aminoácidos. Reparem que é o contrário. Ela vai mandar fazer um aminoácido só. Só que um aminoácido pode ter várias mensagens. Só que uma mensagem não pode ter vários aminoácidos. Então, por isso que ele é não ambíguo. Tá passando?
Opa, meu slide não está passando. Opa! Bom, e o que eu falei? O código genético são 3 bases nitrogenadas. Toda vez que isso vai cair em vestibular, eles passam essa tabelinha aqui que vocês estão vendo para a gente. Essa tabelinha vai falar para a gente qual aminoácido vai colocar. Por exemplo, aqui, serina, é um aminoácido. Aqui, alanina, é um aminoácido. A junção dessas coisas aqui, serina, alanina, triptofano, elas vão juntando e fazem uma proteína. Então, no nosso RNA mensageiro, eu vou ter várias sequências dessa que vão determinar a minha proteína. Então, isso daqui não precisa decorar, tá? Se cair no vestibular, vai vir essa tabelinha e eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer com ela. O vestibular, ele vai te passar uma sequência dessas letrinhas. O que você tem que fazer? Você tem que pegar essas letrinhas e ver qual, identifique em qual e ir colocando o aminoácido dele. Só que nós temos o código de iniciação. O código de iniciação, ele está aqui. Ele tem uma proteína. Então, ele só vai começar um aminoácido. Ele só vai começar a produzir a proteína a partir daqui. Ele está passando ali, opa, código iniciador. Então, ele começa a produzir. E ele só vai parar quando eu tiver um código de parada, um terminador. Então, ele só vai parar no local de parada, e a parada, ela não tem aminoácido nenhum, só o iniciador. Sempre lembrem do sentido 5 linha, 3 linha, de 5 para 3, que é o sentido que ele vai produzir. E cuidado, gente, essa tabelinha, ela é só para o RNA mensageiro. O que acontece é que, muitas vezes, eles colocam o DNA, e essa tabelinha não é para o DNA. Então, você viu lá, DNA, opa, fique esperto. Não, é só para mensagem. Essa tabelinha é só para mensagem. Lembre-se, o código é só para mensagem. E aí, o que acontece? Você tem que transformar o DNA em RNA mensageiro para depois fazer a sequência do vestibular. Nossa, Thaís, entendi nada. Vamos ver como isso funciona. Eu vou fazer o exercício aqui para vocês verem como isso vai cair. Se vocês não estiver conseguindo ver ou digitar, vocês me falam. O exercício vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu tenho essa sequência de DNA aqui. Qual proteína, qual sequência de proteína vai ser formada? DNA não entra nessa tabela de código genético. Eu vou vir embaixo da questão e vou fazer aqui a transcrição, passar de DNA para RNA. Então, vamos lá. Eu tenho um A, o A pareia com T, porém, aqui vai ser U. O T pareia com A, o C com G. Se alguém quiser fazer aí também, o T com A, o A com U, G. Se eu errei aí alguma coisa que eu tô indo aqui, vocês me falam. Thaís, Oi, posso perguntar uma coisa? pode. Eu ainda estou em dúvida nessa parte desse DNA, desse A, T, C. Tem uma ordem específica? Ou é que é negócio tipo, não pode repetir? Eu tenho que ir montando mesmo? Talvez Não, está certo ou errado. você fala assim, se tem ordem específica, que sentido? Não entendi muito bem. É igual aquela questão lá, que tipo, não pode ser, exemplo, 2T, né? Tipo, TT, AA, não pode. Ah, sim, tá. Vamos voltar naquela questão. O que acontece? Deixa eu ir no pareamento aqui. No DNA, quando ele vai parear, porque o DNA ele tem dupla fita, né? Então, uma fita aqui do DNA tem que parear com outra. Então, qual é a ordem? A guanina, o G, tem que parear com o C.
o A com o T e o T com o A, né? Então, ó, A com T e o A com U no RNA e o C com o G. O que acontece nessa questão? Vamos voltar na questão. Ele pergunta qual molécula de DNA aqui é a correta. Falta 10 minutos para a nossa reunião acabar. Gente, se acabar sem eu despedir, qualquer coisa. Por que que não pode parear? A não pode parear com A? Porque o A tem que parear com o T ou com o U. É porque aqui é DNA, então tem uma sequência, sim, que é a certa. Se você vai sempre se basear numa fita. Se essa fita tiver uma letrinha, a de cá, a de baixo, tem que ser outra letrinha. E o que vai definir? O G tem que ser com C e o A com o T. Então, ó, o C aqui, ó, tá com G, tá certinho. O A tá com T. O A com T. O C com o G. Olha nessa aqui. C com C não pode. O C tem que parear com o G. Entendeu? Tem a sequência específica. Então, o G com o C, o A com o T, ou o A com o U, se for um RNA. Deixa eu ver aqui no chat. A com T e A com U. O A com T, ele vai ser no DNA. Então, se tiver uma fita de DNA, tem a dupla fita. Então, DNA vai ser A com T. Se aquele esquema que eu falei, vou ter o DNA, e ele vai passar para RNA mensageiro. Então, ele para lá no DNA, vou transcrever informação para RNA mensageiro. Quando eu vou transcrever para RNA mensageiro, o RNA, ele não possui o T. Então, aí que o A vai parear com o U. Era para ele parear o quê? Com o T, mas não, por ser RNA, entendeu? DNA com DNA, A com T. E DNA, transcrever para RNA, A com U. Deu para entender? Erlon, deu para entender também? Acho que agora eu entendi. Se não, pode perguntar de novo que a gente vai tentando. Então, aqui continuando na questão, ó, não pode ser com C, porque é só C com G. Na C aqui, ó, A com G, não é A com G, é A com T. Aqui tá T com G também, não, é T com A. Então, por isso que essa tá certa, ó, todos os C estão com Gs e todos os T estão com A. Por que que aqui não tem U? Porque aqui é DNA. Agora, na questão que eu estou resolvendo aqui para vocês. Vamos voltar aqui. Eu tenho um DNA. Ah, é Gustavo. Desculpa, Gustavo, que tá escrito ela. Ah, tá. Ó, na questão, o que acontece? Ele pode te trazer o DNA. Então, ele me trouxe uma fita aqui de DNA. Só que, para eu ver qual aminoácido eu vou colocar, eu tenho que passar para RNA mensageiro. Então, como aqui eu estou passando para RNA, repare que no A eu não vou colocar T, eu vou colocar U. Entendeu? Depois, se vocês quiserem, semana que vem, a gente faz mais desse, a gente faz uma fita de DNA e outra pareando com DNA. Se vocês quiserem, eu mando também no grupo uma sequência, vocês verem se entenderam. Então, aqui, o exercício passou para a gente uma sequência de DNA. Estou passando para RNA. Então, aqui eu já fiz a primeira, a segunda, a terceira. Ó. C com G. Aqui então é tudo U, porque aqui é RNA. Aqui é tudo A, CGC, GGC, AAU e UAA. Às vezes dá até uma trava na cabeça, tem que ir devagar. Então, aqui eu tenho DNA e essa fita aqui de baixo vai ser a da nossa RNA mensageira. Então, agora sim eu posso olhar nessa tabela de código genético qual vão ser as proteínas formadas, ó. E isso que o vestibular vai pedir da gente. U é a nossa primeira, ó. Primeira letra, U. Segunda letra, A. Então, vai estar aqui. Terceira letra, G. É um código de parada. Então, não começa a transcrever a proteína daqui.
Segundo, ó, esse aqui foi inválido, tá? Não começou, ele só começa no iniciador. Segundo, AUG. AUG é o nosso iniciador, ó. A, U e G. Então, é a metionina, iniciador. Aí começou. O CCG. C, G. É esse aminoácido aqui, ó, PRO. Então, o vestibular vai pedir para a gente essa sequência. Provavelmente na alternativa vai ter MET, PRO, UUU. O que é o UUU? É esse Fê aqui, ó. Então, o que vai ter no nosso vestibular? Cobrando, deixa eu pegar esse iniciador. Essa sequência aqui, ó, MET, PRO, Fê, A, lisina. Professora, deixa eu ver se eu entendi. É tipo assim, primeiro você traduziu o do DNA para o RNA mensageiro. Aí agora, do RNA mensageiro, você foi na tabela e viu o que significa cada um. Isso mesmo. Aí eu tô vendo o que significa, o que é cada aminoácido. Isso é um aminoácido, a metionina. Sim, entendi. Lisina. Muito obrigada. Tá bom, que bom. Aqui, mas o vestibular também pode dar só o RNA mensageiro. Se ele der o RNA mensageiro, aí eu não preciso transcrever, igual eu fiz aqui em cima. Eu comecei pelo mais difícil. Esse aqui é só olhar para cá e ir traduzindo. Entenderam? Deixa eu ver aqui no chat. Depois que entende é muito massa. Legal. Lisina, onde eu parei aqui. 1, 2, 3, 4. Tá, C, primeira letra, G, C. É uma arginina. Então, arg. GGC. G, G, C. É uma GL. AAU, AAU é uma asne. UAA, vamos ver. UAA, parada, parei, não tem mais nada, gente. Então, a proteína, isso aqui, tudo que eu risquei, vai formar uma proteína no nosso corpo. E às vezes, o que o vestibular vai pedir para a gente? Essa sequência, a alternativa ia ser essa sequência. Ele passou o DNA, transcrevi para RNA mensageiro, passei ele para uma proteína. E aí o vestibular vai dar essas alternativinhas para a gente. Não precisa decorar os nomes da tabela. O João Vitor está perguntando se precisa decorar. Não, porque ele vai passar para a gente essa tabela. Vai falar, ó, ele vai passar uma sequência do DNA ou do RNA e vai dar a tabela. Você só vai olhando de 3 em 3 e transcrevendo. A tabela vai ter no vestibular. Nem preocupe em decorar nada dessa tabela. Ah, mas eu quero decorar porque você é a fodona da biologia. Não precisa, gente. Não precisa decorar. Porque vai só perder tempo. Então, economizem o seu tempo, estudem o que precisa mesmo. Aqui no RNA mensageiro. Gente, o RNA mensageiro, já vou direto, porque ele é a mensagem, ó. AUG, iniciador, metionina. UUA, é uma leu. Já vou direto, viu? Ó, nem transcrevi, porque esse já é o mensageiro. Então, lembre-se, essa tabela é só do mensageiro. UGC. UGC, é uma cis. GGC é uma gli. UAG, G e parada, gente, olha, já parou aqui, acabou. Se eu encontrei um códon de parada, ó, esse aqui é um códon de parada. Mesmo que tenha coisa para frente, acabou a questão. Vai ser isso aqui, isso daqui, ó, é como se fosse nada. O vestibular coloca só para te pegar. E é isso, gente. Faltam 1 minuto para acabar a nossa reunião. Então, se desligar e eu não falar tchau direito para vocês, me desculpe. E é isso, nossa aula de hoje. Eu vou passar mais exercícios para vocês, uma partezinha para vocês lerem lá no WhatsApp. Qualquer mais uma dúvida, como não vai dar tempo aqui, manda no WhatsApp. E é isso. Obrigada pela aula.
Obrigada a vocês. Hoje foi mais suave, eu acho. Semana que vem vai ser mais legal. Tchau, gente. Falou, Thaís. Obrigado pela Tchau, boa explicação lá. noite. Imagina. Tchau, boa noite. Obrigada pela Boa aula. noite.